Como é que foi a sua história? Você é um estudante de escola pública, de escola particular? Como é que foi sua trajetória de estudante até chegar na USP em primeiro lugar, num dos cursos mais disputados que tem, que é o de medicina? Aham. Eu estudei no ensino médio em uma escola federal, eu estudei no Colégio Técnico da UFMG, e lá eu fiz o técnico de análises clínicas. Hum. Então, durante o ensino médio, eu tive essa inserção dentro do ambiente universitário. Inclusive, mesmo no ensino médio, eu já fazia alguns trabalhos de iniciação científica, eu estava leishmaniose na Faculdade de Medicina da UFMG, era bem interessante. A gente buscava alguns epítopos específicos da leishmania para sensibilizar as placas de ELISA para aumentar a acurácia diagnóstica, né? Que tinha muitas Entendi nada. reações. Vocês entenderam isso? Pepistoma, placas de laser? Mas enfim, aí é isso. Aí eu tava lá É. na Faculdade de Medicina, da FG, e depois no terceiro ano eu fiz cursinho, né? Então eu fiz cursinho junto com o terceiro ano do ensino Uau! médio, e eu Mas tinha que fazer escola. estágio também. Então é uma É isso que eu ia te loucura. perguntar, porque escola É, técnica normalmente tem estágio, são mais de 300 horas de estágio. 320 horas, né? 320 horas, que dá, pô, 200 dias, 4 horas por dia, mais ou menos. É, foram 6 meses no período inteiro. Na loucura. Uhum. Então, o que você fazia? Cursinho, estágio E o ensino e médio. o ensino médio. É. Nossa. Naquela época, né, em 2021, que foi o ano que eu estudei, o ensino médio Aquela da minha época, escola. Daquela aquela época. época, 2021. Tava na pandemia, né? Tava assim, Nossa. num momento bem importante da pandemia, então meu colégio, a UFMG, na verdade, de modo geral, ela só voltou às suas aulas regulares em novembro de 2021. Isto é, o meu ensino médio, ele foi completamente online, salvo a parte do estágio. É. Como é que você se organizou para fazer tudo isso? Porque, pô, você fazia muita coisa e tinha uma Pois é. pressão muito grande também. E a gente sabe que quem consegue se organizar, que não é o meu caso, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em organizar, mas quem consegue se organizar tem uma grande vantagem, porque consegue fazer mais coisas, fica um pouco mais tranquilo, menos ansiedade, né? Você tem quais são as dicas que você tem para as pessoas que estão nos assistindo, que vão voltar às aulas agora, para como se organizar, para conseguir fazer tudo de tudo um pouco? Perfeito, quer dizer, eu acho que nesse momento que eu tenho pra falar que pode melhor ajudar a quem nos ouve é em relação a você não queimar a largada logo nesse início. Porque é muito fácil a gente, no primeira semana de aulas, estipular umas metas que são incabíveis para ser humano executar, e aí você consegue executar aquilo ali durante um mês, e no seguinte você tá morto de cansado, perde aí já e fica completamente desorientado. Então, o que eu acho que é importante é você estabelecer uma meta de estudos que seja factível com a sua realidade e que você possa de fato executar ao longo do seu ano todo. Que isso que faz diferença. O que faz diferença nesse ambiente do vestibular, mais do que um estudo intenso em um mês, é um estudo intenso, sim, ok, mas que ele fica se distribuindo de forma regular ao longo do ano todo. Eu acho Uhum. que isso é fundamental. Quantas horas de estudo a gente está falando, então, por dia, por exemplo? É integral o estudo pro vestibular, desde que, da minha experiência, né, eu acordava cedo, eu odeio acordar cedo, mas eu acordava. Eu acordava cedo, 5h30 tinha que acordar, e aí eu ia pro cursinho, eu morava 1h30 do cursinho, 1 hora, dependendo do trânsito, e de lá eu ficava até às 8 da noite. Aí eu voltava pra casa próximo das 9, só Uhum. comia alguma coisa e tomava banho. Então estudo integral, fica o dia inteiro mesmo. Mas como é que faz? Porque tem assim, tudo bem, você ficou das 5, você acordou às 5h30 e ficou até às 8 da noite no cursinho. Foi. E como é que faz as outras coisas? Como é que você cuida da sua alimentação? Como é que você dorme bem? Ah, tá. Como é que você faz esporte? Como é que você cuida do corpo para ter energia para voltar a estudar? Ou não, ou tem que abrir mão de alguma coisa? Tá. Bom, nesse ponto, eu lembro que quando eu passei logo de início, veio um repórter pedir pra eu dar uma entrevista pra ele e pra eu dar essas dicas, né? Sobre coisas que eu podia ajudar nessa questão do vestibular. Aí eu pensei em duas coisas. Eu acho que ainda são as duas principais coisas que eu vejo, né, que poderiam ser úteis para a maioria dos vestibulantes. A primeira é um cuidado com a saúde mental que eles têm que ter, sabe? É um ambiente muito danoso do ponto de vista psicológico para aqueles estudantes que estão inseridos ali naquele campo de alta pressão, de alta cobrança interna, externa. Então é muito perigoso e eles precisam ficar atentos a isso. Seja com acompanhamento psicológico, seja com acompanhamento psiquiátrico, seja os dois juntos, pode ser útil para esses estudantes. E além disso, eu acho que os alunos, eles precisam achar algum prazer durante esse estudo, certo? Eu não vou falar aqui que eu gostava exatamente de ficar lá no cursinho fazendo questão.
Não gostava, mas em algum momento, em algum lugar, em alguma coisa, eu tinha que achar algum prazer. Você pode achar o prazer em acertar as questões, em tirar a nota alta no simulado, ou em explicar as questões para seus amigos, não sei. Mas precisa achar algum prazer. Eu lembro que eu ia na hora do almoço tomar açaí com o meu amigo, que era bem legal. Aí a gente ficava lá conversando, etc. E eu gostava, eu gostava. Uhum, quer dizer, achar alguns momentos de prazer. Quer dizer, o estudo pode ser prazeroso também, mas você tem que interromper de vez em quando Os para. meus professores também eram muito divertidos. Eu acho que a aula não precisa ser uma coisa que é maçante, né? Eu vou Uhum. ficar 4 horas dando aula, mas aquela aula, dependendo do professor, ela pode ser interativa de algum modo, e isso gera algum nível de desestresse, de interação, que é muito proveitoso e que eu gostava. Muito